Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta quinta-feira. Eu sou a Cida Benetti, assessora de cerimonial e protocolo aqui da Câmara de Vereadores. Programa do TV Câmara hoje, você nos assiste pelo Facebook ou pelo canal do YouTube. Está conosco o vereador Cícero Altrider, do MDB, onde iremos conversar sobre as taxas e a coleta de lixo em Gramado. Vamos falar também sobre os atendimentos do Covid. Muito obrigada por você que nos acompanha neste programa. Um agradecimento especial ao nosso vereador. Muito obrigado, vereador. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Cida. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu que agradeço sempre a oportunidade de poder estar aqui na TV Câmara falando um pouco sobre o nosso trabalho aqui da Câmara. Né? Muito bom, né? Vereador, a situação da coleta do lixo e as taxas cobradas que vêm sendo abordadas com frequência durante as sessões. Fala um pouco para nós sobre a sua avaliação sobre esse tema. E continuam chegando cobranças até vocês? O que acontece, Cida? Porque eu levantei novamente esse assunto em tribuna, que foi um assunto muito discutido, logicamente, no início do ano, quando chegou até o contribuinte os carnês de IPTU. Né? É sabido a todos, né, que naquele momento houve um acréscimo muito grande, né? O executivo não gosta de chamar de acréscimo, e eu entendo como foi um aumento, sim, tá? Mas o executivo chama de uma atualização nas taxas, né? Tanto do lixo quanto do lixo verde. Então, a grosso modo, para explicar para a população, que na maioria já tem esse conhecimento, mas de que forma? Por exemplo, dizia que se coletavam-se 2 vezes na semana em determinado local, e, na verdade, o caminhão passava 5 ou 6 vezes a coletar, então foi multiplicado por aquele número, né? Onde eram 2, foi para 4, dobrou a taxa, onde eram 2, foi para 6, triplicou a taxa. E o lixo verde, onde eram cobrados só em determinados locais de maior necessidade desse trabalho ser efetuado, foi ampliado para praticamente toda a cidade, né? Então, naquele momento, a comunidade nos cobrou um posicionamento, inclusive distorcido naquele momento, de que a Câmara de Vereadores havia aprovado essas taxas. Na verdade, não aprovamos, essas taxas existiam, né? E foi uma prerrogativa única e exclusiva do Executivo aumentar ou atualizar, como o Executivo diz, essas taxas, né? E passar essa cobrança para a população. Naquele momento, o que nós fizemos como vereadores, eu e mais alguns colegas, a gente fez uma representação junto ao Ministério Público para pedir esclarecimentos. Né? Porque existia um déficit, mas nada a ver com as taxas essas residuais, né, de residências ou de lixo verde, mas sim dos autogeradores, né? E que seria equilibrada com a cobrança dos autogeradores de lixo, que estavam pagando praticamente a mesma coisa que o cidadão comum. Quando essas outras cobranças, né, essas outras atualizações surgiram, a gente se deu conta de que a arrecadação seria muito maior, né, do que nos foi apresentado anteriormente pelo Poder Executivo. Então, por que esse aumento de faturação em cima disso? Né? Por quê? Porque a taxa não pode ser além do que cobriu o serviço prestado. Então, não tem como ter lucro numa taxa. Então, essa explicação, a gente levou essa representação junto ao Ministério Público, e o Ministério Público pediu, então, os estudos técnicos, os gastos, enfim, toda a explicação do Executivo, o porquê dessa atualização e dessas cobranças dessas taxas. Né? Então, a gente está acompanhando para a comunidade saber, né, que não estamos omissos, não, a situação não foi uma ação isolada, a gente continua acompanhando, só que respostas são demoradas, esses estudos ainda não chegaram. Eu sei que chegou alguma determinada resposta ao Ministério Público, mas que não foi esclarecedora, ele pediu mais dados, né, esses dados que a gente quer ter em mãos para poder explicar para a população exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu, e quais as medidas cabíveis, né, e legais, se houver alguma, que a gente vai poder tomar diante disso. E, paralelo a isso, infelizmente, nesse meio tempo, houve a troca do prestador de serviço de coleta de lixo da Prefeitura, né, por problemas
que não conheço exatamente quais foram, mas eu sei que a prefeitura havia um prestador e trocou desse prestador. E chegam diversas reclamações que o serviço não está sendo bem efetuado. Então, como eu digo, cabe a nós, vereadores, né, dar esse respaldo à comunidade, dar essa resposta, e somos procurados. Pô, a gente está pagando mais lixo, mais taxa. O caminhão não está passando tantas vezes quanto era para passar. Né? O serviço está ficando a desejar. Então, essas explicações todas, nós fazendo o nosso papel, que é aqui do vereador de fiscalização e de representar a comunidade, estamos indo atrás das informações, cobrando que o serviço, no mínimo nesse momento, seja bem prestado, porque hoje a comunidade de Gramado está pagando e está pagando muito caro, então, por esse serviço, por essa coleta de lixo. Né? Então, estamos trabalhando sim, eu fiz questão de trazer de novo esse assunto em tribuna, para dizer que estamos trabalhando, buscando explicações para em seguida esclarecer todo esse fato aí para a comunidade. Né? Isso. Vereador, outro assunto que você abordou nesta última sessão agora desta semana, na segunda-feira, foi sobre o esgoto, que é um problema histórico no nosso município, né? Na sua avaliação, quais as medidas urgentes que precisam ser tomadas pelo poder público? Cida, é algo muito complicado, eu digo, junto com a mobilidade urbana, eu acho que o grande desafio da década para a nossa cidade é o tratamento do esgoto, né? O nosso esgoto. E, na verdade, até quem levantou esse assunto, Cida, na sessão foi o vereador Renan, certo? E aí houve algum empurra, porque a gente sabe que é um problema crônico, existente, né? Que é de conhecimento de todos, e complicado também porque a prefeitura precisa, sim, ser responsabilizada, mas a Corsã é responsável pelo tratamento, pela coleta de esgoto. Mas é um assunto que a gente tem que sempre trazer em pauta e cobrar também, certo? Porque a gente sabe, por exemplo, que no centro de Gramado são mais de 3.000 ligações irregulares. Né? Existe uma rede de esgoto, mas 3.000 ligações não estão ligadas nessa rede de esgoto. Né? Isso acaba desaguando aonde? Na Piratini, que a gente sabe, problema crônico. Né? Então, a Piratini, que com razão total reclama do cheiro que passa no arroio que corta o bairro ali, né? Se as ligações fossem regulares aqui no centro, esse esgoto que corre para lá não correria. Hoje nós temos 2 ETs em pleno funcionamento, tá? Que podem tratar quase 60% do esgoto gerado aqui em Gramado. Porém, as ligações não estão feitas de acordo, né? Então, um primeiro passo é cobrar essas ligações, verificar. Eu sei que já se tem o levantamento das ligações regulares. Cabe ao executivo cobrar, cabe a nós, vereadores, fiscalizarmos se está sendo cobrado para que essas pessoas liguem corretamente. Tá? Então, é muito importante, porque, infelizmente, eu digo, qual é esse grande desafio? Né? Nossa cidade é tão linda, graças a Deus passou a pandemia, volta o turismo aí em grande número, e a gente circula pelo centro da cidade, às vezes Lago Negro, aqui mesmo na Borges, em alguns pontos, na Rua Coberta, e a gente sente o odor, né? A gente sabe a cidade lotada. Não podemos deixar essa situação assim, né? O turista vem, apesar da nossa calorosa recepção, né? Que a gente sabe como ninguém lidar com o turista, né? Tão bem, o turista levar uma imagem e dizer, pô, cheguei no centro de Gramado, estava fedendo a esgoto, né? Fui no Lago Negro, fui passar pelo Lago Negro, tinha esgoto, passei pela Borges, uma rua coberta, estava ali na rua coberta, um dos pontos metros quadrados mais caros do Brasil, com cheiro de esgoto. A gente não pode afugentar o turista dessa maneira, né? Então, nós temos que trabalhar seriamente, sim. Essa é uma situação do centro, por exemplo, tá? Na Várzea Grande, no bairro onde eu resido, né? Hoje, inclusive, hoje de manhã estivemos com uma visita lá, trabalhando o plano diretor quanto a isso. Né? Por exemplo, não há uma ET de tratamento. Né? ET é a estação de tratamento de esgoto. Não há uma ET na Várzea Grande. Então, todo esgoto, né, produzido na Várzea Grande, quem não tem a sua ET própria, né, que é fossa, filtro e sumidor, e infelizmente muitos não têm e que ligam no pluvial, infelizmente houve durante muito tempo, e não é problema de A, B ou C ou de determinada administração.
um problema cultural que não se tomava esse cuidado, né? Éramos omissos Sim. quanto a esse tipo de fiscalização. Ligavam irregularmente e a gente sabe que nos cantos mais baixos da várzea, onde deságua, são piscinas de esgoto, infelizmente. Estivemos no Altos da Aviação, onde foi um bairro, a princípio, planejado para um saneamento. Existe toda a rede e essa rede nunca foi ligada, né? Existe, na descida do Altos da Aviação, um ponto já específico para essa ET, né? Inclusive, há uma indústria em Gramado que responde por um TAC, né? Que é um termo de ajuste de conduta, por causa de uma multa, uma infração ambiental que ela cometeu. E esse TAC, né? Que isso é um entendimento que é junto ao Ministério Público, também uma ação do Ministério Público, faz com que, em conta dessa multa, faça algo em prol, aí no caso do meio ambiente, ela precisa construir essa ET. Essa ET era para ter sido construída há muito tempo, ali no pé do Altos da Aviação, e até hoje não. É outra situação que nós temos que cobrar, que a gente tem que ir atrás, ver por que não está acontecendo, precisamos criar essa ET. Então é um problema crônico, sim. Começando por quem? Por nós mesmos, que fizemos as ligações irregulares, Exatamente. como eu já citei, né? E pelos órgãos responsáveis dos quais a gente tem que cobrar. Existe também, em paralelo, o Plano Nacional de Saneamento Básico, né? Que diz que até 2033, é um plano federal, né? Mais de 90% do esgoto precisa ser tratado, assim como em mais de 90% das residências precisa chegar a água potável, tratada. Hoje em Gramado, o esgoto tratado chega a 30%. Né? Então, nós precisamos começar a trabalhar cedo, logo, forte e com foco, porque esse prazo passa muito rápido. Né? São 10 anos, a gente diz, mas tem até 2033. Mas é um trabalho muito árduo, muito forte, né? Então, precisamos cobrar, sim, precisamos trazer o assunto à tona, precisamos buscar os responsáveis, fazer as fiscalizações e as cobranças para que comece a acontecer. E tem que ser feito logo, porque é um trabalho grande, né? Grande, é um muito trabalho grande. Né? Vereador, outro assunto que está voltando para o centro das discussões são os atendimentos de Covid. O que a população tem relatado sobre isso? Cida, outro assunto, então, que eu levei em tribuna na segunda-feira passada, porque eu recebi uma série de reclamações. Né? A gente sabe que chegou agora esse início de inverno, então são diferenças de temperaturas muito grandes, da manhã para a noite, e há sintomas gripais, né, resfriados, ou seja, de uma maneira geral, né, nesse sentido, assim, há muita procura nos postos de saúde. E também deu a casualidade de uma nova onda de Covid. Graças a Deus, essa nova onda de Covid, agora mais fraca, quero crer eu, pela vacinação, pelo enfraquecimento do vírus, ou seja, o que for que a gente acreditar, mas graças a Deus é uma onda fraca, as pessoas pegam o Covid, mas tem pouca gravidade nos sintomas e são recuperadas. Mas mesmo assim a procura está sendo muito grande, então por problemas respiratórios e por Covid. Então é um relato imenso de esperas nos postos de saúde, de 2, 3, 4 horas para o atendimento. Então, onde as pessoas estão procurando, às vezes por sintomas gripais ou respiratórios, e pessoas com Covid ficam no mesmo ambiente, né, podendo, inclusive, ampliar, então, essa contaminação. E, então, eu pedi, creio eu, que a Secretaria de Saúde se pegou de surpresa com essa nova onda de Covid, entrando também esse frio, essa mudança de temperatura, onde deu vários problemas respiratórios na população, e cresceram demasiadamente as filas. Então, eu pedi, né, que a Secretaria de Saúde olhasse com atenção e fizesse uma força-tarefa, né, fizesse algo para que se diminuísse esse tempo de fila, que se diminuísse a demora no atendimento, as aglomerações junto ao posto de saúde, né, porque é uma questão de saúde pública, né, então a gente precisa, em primeiro lugar, em respeito, né, à comunidade, né, não fazer com que eles fiquem esperando muito tempo, e, em segundo lugar, também, para evitar essas aglomerações nesses locais onde
pode se disseminar muito forte, um vírus, se for o caso, ou uma doença, né? Então, por isso que eu trouxe esse assunto em tribuna, né? Porque chego a mim diversas reclamações do grande tempo de espera nas filas para atendimento, né, e as grandes aglomerações, então, nos postos de saúde. Tá voltando, então, todo cuidado, né? Justamente. Nós agradecemos, então, a participação do vereador Cícero Altreiter, a cada um de vocês que nos acompanhou no programa de hoje. Muito obrigado, vereador. Deixo um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, Cida, mais uma vez a oportunidade de falar um pouco com a comunidade e me coloco sempre à disposição de todos. Aí. Muito obrigado. Um bom feriado a todos. Isso. Né? Lembramos que a nossa programação ela está no ar de terças a quintas-feiras, às 17 horas, pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Amanhã, devido à transferência do feriado, não haverá expediente na Câmara de Vereadores. Atendimento volta normal na segunda-feira e aproveitamos para convidá-los que segunda-feira é o dia da nossa sessão ordinária, às 18 horas, aqui nesta casa. Muito obrigado, um bom início de noite a todos e um bom feriado.